Bem-vindo à aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Rodrigo e é um prazer estar com vocês novamente. Vamos retomar os nossos combinados, ok? Vamos lá. Vocês estão em casa se cuidando aí e eu estou me cuidando aqui trazendo novos conhecimentos para vocês. Já lavaram as mãos hoje? Lembram-se desse combinado? Estamos sempre, a todo momento, lavando as mãos e evitando de tocar o rosto. Já pegou os seus materiais? Vamos começar a nossa aula? Para a aula de hoje, você precisa de caderno, lápis, borracha e deixe sempre o apontador aí por perto, beleza? O nosso combinado é sempre começar com esses materiais em mãos. Então vamos lá. Para nos organizarmos, anote no topo da sua folha a data de hoje e língua portuguesa. Eu vou dar um tempinho para vocês. E aí, tudo devidamente anotado e organizado? Lembrando que quando você voltar para a escola, a sua professora vai olhar todas essas anotações. Vamos relembrar o que fizemos na aula passada. Na aula anterior, eu trouxe para vocês o depoimento da diretora do Instituto História Viva, Roseli Bassi. Lembram-se dela? Ela fez um depoimento bem bonito contando um pouco sobre como é o trabalho que eles realizam nesse instituto. Em seguida, eu trouxe para vocês um jogo bem rápido de verdadeiro ou falso com informações que a Roseli trouxe no seu depoimento. Depois, trabalhamos um pouquinho a diferença de fato e opinião relativa a esse fato. Lembram-se? Fato é aquilo que é comprovado veridicamente, é uma verdade. E opinião é quando alguém traz o seu ponto de vista acerca daquele fato. Lembraram-se? Depois, nós fizemos um jogo de ligar. Ligamos opiniões e fatos. Lembraram-se dessa atividade também? Foi bem bacana. Agora nós vamos relembrar qual é os momentos do depoimento da Roseli. Vamos ver. Observem lá comigo. Nós contamos histórias em hospitais, lares de idosos e casa-lar de crianças acolhidas em medida judicial. Então ela começa o seu depoimento dizendo onde eles desenvolvem esse trabalho. Em seguida ela comenta, por que usamos roupas coloridas? O motivo é para chamar a atenção do ouvinte que naquele momento de dor e sofrimento encontra-se um pouco entediado. Então, o contador de histórias traz um colorido como se fosse o chamado de um circo. Lembraram? Em seguida, ela comenta o seguinte. Podemos utilizar algo incrível que é uma maleta, que traz o elemento surpresa. Imediatamente, o cérebro da pessoa vai perguntar, o que tem naquela maleta? Ela comenta também que no contexto dos contadores de história, utilizamos uma literatura mais curta. A contação de história fica mais dinâmica e gira em torno de 3 a 5 minutos. Aí ela comenta o seguinte, não é porque nós estamos em um hospital que a história precisa ser triste, pelo contrário, ela precisa ser engraçada. E ela termina o seu depoimento dizendo o seguinte,
percebemos através dos depoimentos, né, desses momentos que ela contou, o quanto a história tem um poder incrível e o quanto ela desperta o potencial de um futuro leitor. Lembraram todo o depoimento da Roseli? Então vamos em frente? Vocês se lembram que na aula anterior eu deixei um desafio para vocês? Vamos ver esse desafio. Eu deixei escrito bem o seguinte, olhem lá. Nós, do Instituto História Viva, contamos histórias em hospitais, lares de idosos e casa-lar de crianças acolhidas em medida judicial. Aí eu perguntei para vocês o seguinte, qual a sua opinião sobre essa atitude? Aí, algumas crianças já se adiantaram e me enviaram as suas opiniões. Então, agora chegou um momento que bombou nas redes. É o momento opinando. Aqui, sua opinião importa. Vamos ver o que eles disseram? Acompanhem comigo. Penso que a atitude do Instituto História Viva é uma boa ação para os idosos e para as crianças, porque os idosos ficam felizes por poder compartilhar suas histórias. Com isso, eles passam ensinamentos, pois ouvir histórias faz a gente viajar e ajuda a superar momentos difíceis. Quem disse isso foi Anne Heloise Pereira Moraes, da Escola Municipal Mansur Guérios. Eu acho essa atitude muito bacana, porque assim o projeto ajuda as pessoas trazendo alegria. Quem disse isso foi Gilson Ricardo Scheneman da Silva, da Escola Municipal Dom Bosco. O irmão dele também opinou, olha o que ele disse. Eu acho essa atitude importante para que mais pessoas possam ter momentos de alegria e de diversão em sua vida. Vitor Hugo Scheneman da Silva, também da Escola Municipal Dom Bosco. Além de ajudar e distrair as pessoas nesse momento tão difícil de recuperação, a contação de histórias é um remédio de amor para eles. Acho que eles ficam felizes em receber e devem ficar esperando por esse momento. Quem trouxe essa opinião foi Rebeca Vitória da Costa Lemos, da Escola Municipal Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. O trabalho dele, o Instituto História Viva, é um exemplo nos dias atuais, pois através de relatos dos idosos, as histórias são construídas e contadas para as crianças que se recuperam em tratamento nos hospitais. O mais legal de tudo é saber que ainda existem pessoas que se preocupam com as outras, pois dessa forma eles dão atenção aos idosos e trazem esperança para as crianças. E isso é muito importante destacar. Afinal, as crianças são o futuro e os idosos são a experiência. E não podemos esquecer e nem deixar o seu legado para trás. Quem nos trouxe essa opinião foi Alexia Carminati de Oliveira, da Escola Municipal Promorar Barigui. Agora, eu vou trazer para vocês uma outra fala, uma outra opinião, o depoimento da psicóloga Yolanda, que trabalha no Instituto Erasto Gärtner. Vamos ouvir? Muito boa tarde, meu nome é Yolanda, eu sou psicóloga aqui da pediatria do Hospital Erasto Gärtner. Já venho desenvolvendo o meu trabalho na instituição há 25 anos, com crianças e adolescentes, e gostaria de compartilhar com vocês hoje um pouco do que eu tenho observado, já há alguns anos, não sei de momento precisar quantos, mas são bons longos anos, o trabalho que vem sendo desenvolvido pelos contadores de história aqui no hospital, mais precisamente aqui da pediatria. Sem teorizar, sem articular, eu gostaria de compartilhar a riqueza desse trabalho, a forma lúdica como eles conseguem acessar o mundo interno da criança e dar a essa criança a possibilidade de uma elaboração até do seu período atual de doença e hospitalização através do imaginário, através da identificação com o personagem da história e através da possibilidade simplesmente de poder exercer o seu direito genuíno de brincar. A criança, no momento em que está ouvindo uma história, ela também está se oportunizando brincar. E isso é um direito que jamais pode ser negado à criança. Lembro uma vez de um paciente nosso, já de 27 anos, que ainda era um paciente da pediatria, por ter iniciado seu tratamento aqui no início da adolescência, e ele dizia,
Nossa, até Chapeuzinho Vermelho fica bom sendo contada pelo vô René. Vô René era um contador de história, bastante ativo aqui no hospital. Não sei por onde ele anda hoje em dia, mas espero que ele ande muito bem, né? Temos assim muita saudade, né? Uma memória afetiva bem interessante em relação ao vô René. Mas enfim, né, eu só tenho que agradecer mesmo o empenho, a doação dos contadores de história e nessa época de pandemia, né, onde nós somos convidados à reinvenção, eles têm nos ajudado contribuindo com histórias por vídeo, né, onde nós podemos compartilhar então com os nossos pacientes no período que eles estão internados e mesmo quando eles já estão nas suas residências. Então, de coração, quero registrar aqui a minha gratidão e falar da extrema importância desse trabalho. Onde eu vou, em qualquer palestra que eu esteja, eu estou divulgando e estou deixando registrado o quão faz diferença na vida das crianças, né, poder ouvir uma história tão bem contada, de maneira tão lúdica e de maneira tão respeitosa. Muito obrigada. Ouviram que importante a fala da psicóloga que trabalha no Hospital Erasto Gärtner? Ela trouxe um agradecimento importante, né, e nos fez refletir sobre esse trabalho que traz para dentro do hospital um pouquinho de colorido. Né? Vamos retomar o que ela disse, né? Quais são os pontos importantes desse depoimento. O primeiro deles é o seguinte: o trabalho que vem sendo desenvolvido pelos contadores de história aqui no hospital, mais precisamente na pediatria, então ela foca que é nesse setor do hospital que esse trabalho está sendo desenvolvido e no vídeo ele fala que há muito tempo, né? Depois ela vem dizer para nós sobre a riqueza desse trabalho, a forma lúdica como eles conseguem acessar o mundo interno da criança. Por quê? Porque quando a criança está dentro do hospital, internado, doente, essa criança ela começa a perder um pouquinho de referência do que é ser criança, né? Quando que ela vai brincar, quando que ela vai ouvir uma história, quando que ela vai ver algo colorido. Então ela diz que esse momento de contação de histórias é importante porque acessa esse mundo interno. Depois ela dá o depoimento que conta um pouquinho do vô René, né, que era um contador de histórias bastante ativo lá no hospital, que hoje ele já não está mais desenvolvendo esse trabalho, mas há muito tempo ele fez esse trabalho e trouxe para as crianças um momento bem importante de recuperação. E ela encerra dizendo, né, registrando o quanto ela, enquanto profissional do hospital, é grata, né, sente essa gratidão e acha importante, é de extrema importância falar do trabalho que é desenvolvido. Gostaram? Bacana, né? Por que a gente retomou tanto o depoimento da Roseli quanto esse depoimento da psicóloga Yolanda? Porque agora nós vamos fazer uma atividade onde vocês não precisam copiar, porém, você aí na sua casa vai analisar comigo e vai levantar os dedinhos, vai falar alto para a mãe, para o vô, para quem estiver em casa ouvir. Vamos lá? Então agora o nosso momento é o seguinte: onde estão as afirmativas? É um momento de comparação entre os textos, entre os depoimentos. Nós já fizemos uma atividade de comparação, agora a gente vai refazer essa atividade. Como que vai funcionar? A dinâmica é a seguinte: eu vou colocar na tela para vocês as frases e vai ter 1, 2 ou 1 e 2, tá? O 1 se refere ao depoimento da Roseli que nós vimos na aula anterior. O número 2 se refere ao depoimento da psicóloga Yolanda, que nós acabamos de assistir. Ou, se aquela informação for dos dois depoimentos, aí é 1 e 2 ao mesmo tempo. Vamos ver? Vamos ver qual é a primeira pergunta? Aliás, a primeira afirmativa. Está escrito assim: o assunto do texto é o trabalho dos contadores de história. Será que o assunto do texto, os contadores de história, é do depoimento número 1, do depoimento número 2 ou dos dois depoimentos? O que você acha? Vou ler de novo. O assunto do texto é o trabalho dos contadores de história. Será que você já acertou? Fala mais alto que eu não ouvi. Será que é do depoimento 1, do 2 ou do 1 e do 2? Vamos ver? O assunto do texto é
dos dois depoimentos. É o trabalho dos contadores de história. Será que você acertou? Vamos para a próxima? Está escrito assim lá na pergunta. A forma lúdica como os contadores de história trabalham acessa ao mundo interno da criança. Essa afirmativa apareceu em qual dos dois depoimentos? Será que ele apareceu no depoimento 1? Será que apareceu no depoimento 2? Ou será que apareceu nos dois depoimentos? Você se lembra? Vou ler de novo. A forma lúdica como os contadores de história trabalham acessa ao mundo interno da criança. Já falou alto aí? Será que a mamãe lá na cozinha ouviu? Será que o vovô que está sentado aí do lado ouviu também? Vamos ver? Essa informação apareceu no depoimento 2, né? No depoimento da Yolanda, psicóloga Yolanda. Vamos para o terceiro agora. Está escrito assim, ó. Trata da importância da leitura oralizada em hospitais. Esse trecho, essa afirmativa, apareceu em qual dos dois depoimentos? Qual dos dois depoimentos tratou e falou da importância da leitura oralizada, né, em hospitais? Será que foi o depoimento 1? Será que foi o depoimento 2? Ou será que foram nos dois depoimentos? Falou alto aí? Não ouvi. Fale de novo. É 1? É 2 ou é 1 e 2? Vou ler de novo. O trabalho da importância da leitura oralizada, né, trata da importância da leitura oralizada em hospitais. Vamos ver qual é a resposta? A resposta é nos dois depoimentos. Aparece essa importância, né? Vamos para o próximo? Está escrito o seguinte. Podemos utilizar uma maleta que é algo incrível. Onde que apareceu esse trecho, essa afirmativa? Será que foi no texto 1, ou no texto 2, ou no texto 1 e 2? Essa tá fácil. Falamos bastante sobre essa maleta já. Será que você acertou? Fala mais alto uma vez apenas. Muito bem, vamos corrigir? Aparece lá no texto 1, depoimento da Roseli. Próxima afirmativa. Vamos ler. Não é porque estamos em um hospital que a história precisa ser triste. Onde apareceu essa afirmativa? Será que foi no depoimento da Roseli? Será que foi no depoimento da Yolanda ou nos dois depoimentos? Fala bem alto que eu quero ouvir agora. Será que você acertou? Vou ler de novo. Não é porque estamos em um hospital que a história precisa ser triste. Essa informação apareceu no depoimento da Roseli, texto 1. Vô René era um contador de histórias ativo no hospital. Vô René era um contador de histórias ativo no hospital. Será que apareceu no depoimento da Roseli? Será que apareceu no depoimento da Yolanda ou nos dois depoimentos? Fala bem alto que eu quero ouvir. Vamos lá? Apareceu no depoimento da Yolanda, no texto 2. Gostaram? Agora, nós vamos utilizar alguns elementos, alguns trechos para aprender um conteúdo novo hoje. Hoje nós vamos retornar àquele momento em que investigamos a língua portuguesa. Vamos nos tornar novamente investigadores da língua portuguesa. Vamos lá. Já fizemos uma atividade semelhante lá na outra sequência, a primeira vez que eu apareci, né? Já nos tornamos investigadores da língua portuguesa e hoje eu retornei com esse quadro aqui. O que nós vamos fazer? Eu selecionei alguns trechos dos depoimentos para explicar para vocês o uso do porquê. Vocês já viram em outdoors ou em textos de jornais ou em outros locais que existem diferentes maneiras de escrever porquê, né? E hoje a gente vai ver e conhecer quais são essas maneiras. Então eu trouxe para vocês aqui alguns trechos, olha lá, está escrito assim: por que esse pessoal usa roupa colorida? Né? Se vocês observarem, o porquê aqui está no começo da frase, é uma frase interrogativa, tá? E ele está separado, né? Vamos ver uma outra frase interrogativa? Olhem lá. Por que nos hospitais as cores são monótonas? Também é uma frase interrogativa, o porquê existe na frase e está separado, tá?
Você sabe por que os contadores de histórias visitam hospitais? Também é uma frase interrogativa e o porquê está agora no meio da frase, mas ele continua separado, tá? E uma última frase para a gente analisar aqui, ó. Por que eles vão paramentados, usam jaleco colorido? Tá? Outra frase interrogativa e o porquê está separado. Vamos perceber uma regularidade aqui, tá? Então, sempre que for um porquê dentro de uma pergunta, esse porquê é separado, tá? Vamos anotar isso? Então, olhem lá. Porquê separado é usado para fazer perguntas, tá? Não podemos esquecer, guarda aí na mente. Porquê separado dentro de uma pergunta pode ser no começo ou pode ser no meio, tá? Porquê separado. Mas tem o porquê junto também. Vamos ver onde o porquê junto aparece? Olha aqui um trecho. Também nós podemos utilizar um PIN, que é um instrumento muito usado em meditação, porque ele induz um estado de relaxamento mental. Olha aqui que o professor circulou para vocês um porquê junto. Olha que interessante esse trecho. Ela dá um fato aqui, ó, e ela diz: podemos utilizar um PIN, que é um instrumento. E depois ela vem explicando por que ela pode usar esse instrumento, porque ele induz um estado de relaxamento. Então já dá para perceber quando que a gente usa um porquê junto, né? Quando eu quero explicar alguma coisa. Mas ele também tem uma outra característica, olhem aqui. Porque a leitura é uma maneira incrível de transformar vidas. Então ele aparece no começo dessa frase junto e ele está dando resposta para alguma coisa ou explicando alguma coisa, né? Então alguém pode ter perguntado, né, se gosta de leitura ou o que acha da leitura, e a pessoa explica que porque a leitura é uma maneira incrível de transformar nossas vidas. Vamos ver um outro trecho. Porque naquele momento ela estava com toda a atenção focada em mim, né? Então aqui também é uma explicação, né? Então ela está explicando que em um certo momento, lá no depoimento da Roseli, a menininha internada lá, né, no hospital evangélico estava com a atenção focada. Então ela tinha que contar uma história interessante para essa adolescente. Outro trecho. Por que livros curtos fazem com que a nossa contação seja mais dinâmica? Lembram-se que lá no depoimento da Roseli ela joga uma pergunta: por que será que os livros são curtos, as histórias são curtas? E aqui vem uma resposta: porque livros curtos fazem com que a nossa contação seja mais dinâmica. Então vimos dois momentos aí de uso de porquê junto. Olhem aqui. Ele pode ser usado como resposta ou explicação de algo. Conhecemos dois tipos de porquê. Um porquê usado para fazer perguntas, então ele é separado e está dentro de uma pergunta, no começo ou no meio. Tá? E conhecemos um porquê junto, usado como uma resposta para uma pergunta ou a explicação no meio do texto de algo que apareceu, de um fato, né? Mas será que são só esses dois? Será que não tem outros? Tem, e eu vou mostrar para vocês. Vamos continuar investigando a língua portuguesa. Eu já apresentei para vocês dois tipos de porquês: porquê junto e porquê separado. Lembrando, porquê separado
para uma pergunta, porque junto para uma explicação ou a resposta de alguma pergunta, tá? Agora eu vou mostrar mais dois tipos. Observem o trecho. Está escrito assim, ó. Nós utilizamos uma literatura mais curta. Por quê? Observem que o porquê da pergunta, olhem lá, tem um ponto de interrogação, o porquê que estava lá na frente foi lá para trás, né? Ele continua separado, mas tem uma diferença. Ele recebeu um acento circunflexo no E. Então, nós utilizamos uma literatura mais curta, por quê? Né? O porquê, então, agora está bem do lado aqui do nosso ponto de interrogação. Vamos para um outro trecho. Será que vai se repetir a regularidade? Os contadores de história foram embora por quê? Né? Mesma situação lá de cima. O porquê, que poderia estar lá na frente, foi lá para trás, perto do ponto de interrogação. Ele continua separado, mas tem um acento circunflexo. E aqui um último trecho que diz o seguinte. Quando nós entramos naquela ala de queimados, havia um vidro fechando. Por quê? Por que tinha um vidro fechando, né? Então ali se repetiu a regularidade. Porquê separado, usado em perguntas, porém o porquê está lá no final da frase, próximo ao ponto de interrogação. Então ele continua separado, mas ele recebe um acento circunflexo. Então, porquê separado é no final de uma pergunta. Então, final de uma pergunta, porquê separado com acento, certo? Guarda isso aí na cabecinha. Agora, um outro porquê. Olhem lá comigo. Eu não preciso de um porquê para contar histórias. Essa é um pouquinho mais difícil, preste atenção. Eu não preciso de um porquê, tá junto, para contar histórias. Então, porquê junto com acento. Vamos guardar aqui na cabeça quando eu posso trocar por um motivo. Vamos ver se dá certo? Eu não preciso de um motivo para contar histórias. Então, quando eu posso trocar a palavrinha motivo por porquê ou porquê por motivo, ele é junto e com acento circunflexo. Vamos ver mais um trecho. Eu olhava nos olhos dela e não sabia o porquê de sua alegria. Então, repete aqui aquela regrinha. Tá junto com acento e eu posso trocar por motivo. Então, ela olhava nos olhos dela, eu olhava nos olhos dela e não sabia o motivo de sua alegria. Isso é uma regularidade. Observem como no terceiro trecho ele também acontece. O porquê é para chamar a atenção do ouvinte que naquele momento de dor, sofrimento, encontra um pouco entediado. Tá? Então aqui também é a regularidade, acontece daquilo que eu falei, aquela regrinha de trocar por motivo. O motivo é para chamar a atenção do ouvinte que naquele momento de dor, sofrimento, encontra um pouco entediado. Tá? E daí tem mais uma coisinha bem bacana que eu quero mostrar para vocês. Antes da palavrinha porquê, ele geralmente está acompanhado, tá, de um artigo o ou um, tá? Artigo masculino. Então, um porquê, o porquê. Então, isso também é uma regra. Olhem lá, ó. Então, porquê junto com acento, ele é usado depois do artigo o ou um e significa motivo. Aí, lembra da regrinha que o professor disse. Sempre que eu quiser escrever o motivo, eu posso trocar por um porquê junto e com acento, tá? No contrário, dá para fazer também como eu fiz lendo, né? Eu não preciso de um porquê. Eu não preciso de um motivo. Entenderam a diferença? Eu espero que sim.
Eu vou colocar aí na tela para que vocês possam anotar tudo isso que eu fiz. Observem aí. tudo devidamente anotado. Isso é importante para vocês não esquecerem. Toda vez que for escrever porquê,
dentro de uma frase para alguém, lá no seu WhatsApp, no seu Facebook, ou numa mensagem para a professora, numa carta ou cartão postal, sempre recorra aqui aos porquês. Para descobrir se vocês conseguiram compreender o uso dos 4 tipos de porquê, eu vou trazer uma atividade. Agora é com vocês. Qual que vai ser a dinâmica? Eu vou colocar aqui na tela para vocês 4 frases, tá? Só que as minhas frases ficaram borradas. As palavras porquê ficaram escondidas. Então vocês vão ter que descobrir qual é o porquê que se encaixa nas frases, tá bem? Vamos ver. Olha aí, ó, observe aí na tela de vocês. Vai aparecer para vocês as 4 frases, tá? Então a primeira frase diz o seguinte: hoje não encontrei os contadores de história, vírgula, daí tem um borrãozinho. Naquele borrãozinho era uma palavra porquê, né? E daí termina a frase com ponto de interrogação. Frase número 2. Estou curiosa, né? Vírgula. Tem ali um outro borrão, porque ela está com uma maleta na mão. Por que ela está com uma maleta na mão? 3. Eu sei o porquê, né? Tem um borrão, de sua alegria. E 4. Ela está com uma maleta, porque traz o elemento surpresa. Tá? Então observem, porque vocês vão copiar as frases, só que no lugar do borrão você vai colocar o porquê. Então para ajudar vocês, eu vou colocar aqui 3 pergaminhos, tá? Então tem lá o primeiro pergaminho, que é o pergaminho verde. Aí qual que é a ordem do pergaminho verde? Porquê com acento seria para a primeira frase. Porquê separado e sem acento seria para a segunda frase. Porquê separado e com acento seria para a terceira frase. E porquê junto e sem acento seria para a quarta. Será que essa ordem do pergaminho verde, a ordem dos porquês, ela está correta para encaixar nas 4 frases? Ou não? Será que é o amarelo? A ordem do amarelo é a seguinte: porquê separado e com acento, porquê separado e sem acento, porquê junto e com acento e porquê junto sem acento. Será que essa ordem de porquês encaixa lá na minha ordem de frases? Ou não? Será que é o pergaminho laranja? Porquê separado sem acento, com acento, porquê junto com acento ou porquê separado? Tá? Vocês vão analisar as 4 frases e encaixar os porquês, e embaixo você vai escrever aí para mim e para sua professora quando voltar para a escola qual é a cor do pergaminho que corresponde à ordem das minhas frases. Vou dar um tempinho para vocês.
E aí, será que você acertou qual é o pergaminho que tem os porquês que se encaixam nas minhas frases? Vamos ver? Primeira frase, hoje eu não encontrei os contadores de história, vírgula, por quê? Esse porquê está no final de uma frase interrogativa, tá? Então, final de pergunta, o porquê é separado e ele recebe um acento. Então, aqui no verde o porquê está junto com acento, não pode ser o verde mais, já erramos. Pode ser o amarelo ou pode ser o laranja, porque os dois começam com porquê separado e com acento. Segunda frase. Estou curiosa. Por que ela está com uma maleta na mão? Aqui também é uma pergunta, olha o sinal. Só que o porquê está no meio. Lembra da regrinha? O porquê usado em pergunta, ele precisa ser separado. Mas se ele estiver no meio ou no começo, ele não leva acento. Então, aqui pode ser, o porquê está separado. Aqui está junto. Então, vamos eliminar o laranja. Só sobrou o amarelo. Então, acertou quem marcou o pergaminho amarelo, tá? Vamos analisar as duas últimas? Eu sei o porquê de sua alegria. Esse o porquê, ele é um motivo, né? Eu sei o motivo da sua alegria. Então o porquê é junto e com acento circunflexo, tá? Aqui. Ela está com uma maleta porque traz o elemento surpresa, né? Então aqui é o fato, ela está com uma maleta, né? E o porquê traz uma explicação. Então ele é junto. Então, aqui está a ordem correta dos nossos porquês. Será que você aprendeu a usar todos os porquês? Eu espero que sim. Gostou da nossa aula de hoje? Eu adorei. Então é isso. Eu fico por aqui, tá? Quero deixar aqui todo o meu apoio para vocês, dizer para vocês continuarem se cuidando, se protegendo, protegendo quem você ama e sem se esquecer de ser gentil com todo mundo sempre, tá bom? Tchau!